Sou o professor Everton Ricardo, farei análise do edital e revisão para a prova do concurso público do município de Nazarezinha, no estado da Paraíba. Também deixarei uma playlist com 100 questões de português para você treinar. Das disposições preliminares, destaquei essa informação, que é o número total de vagas, 58 vagas ofertadas. Porém, sabemos que provavelmente a prefeitura chamará muito mais pessoas. Cabe destacar que os cargos são regidos pelo regime estatutário, ou seja, quem for aprovado será um funcionário público, pois é um concurso público, e não um processo seletivo para contratar seletistas. Aqui tem os cargos, o cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, merendeira, motorista, vigilante, tem os salários. Cargos de nível médio, agente administrativo, agente de combate às endemias, agente comunitário de saúde, atendente, monitor de creche, técnico em enfermagem. Cargos de nível superior, assessor jurídico, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, fiscal de tributos, enfermeiro, médico, médico veterinário, nutricionista e odontólogo, dentista, também são cargos de nível superior completo. Cargos de nível superior, magistério completo, que é a minha área da educação. Professor de Educação Básica 1, creche, e professor de Educação Básica 2, matemática. Algumas informações importantes. Os profissionais contratados receberão salários de R$ 1.412 a R$ 4.122,50 por mês. As inscrições podem ser realizadas no período de 5 de dezembro de 2024 a 12 de janeiro de 2025. A prova escrita, provavelmente, será aplicada no dia 23 de fevereiro de 2025. Aqui está escrito provavelmente, pois a data pode ser alterada. Conforme combinado no vídeo, vamos fazer uma revisão dos conteúdos de língua portuguesa. Nesta videoaula, as disciplinas de matemática e conhecimentos gerais não serão abordadas. Compreensão e interpretação de textos verbais e não verbais. Inicialmente vamos diferenciar linguagem verbal de não verbal para posteriormente fazermos uma questão. A linguagem verbal é a comunicação por meio de palavras ou sons. Exemplo, cuidado, temos uma palavra, logo é um exemplo de linguagem verbal. A linguagem não verbal é a comunicação por meio de elementos visuais e corporais. Exemplo, em uma reunião, mesmo que você não escreva nada, não fale nada, um simples sorriso é uma forma de se comunicar através da linguagem não verbal. Questão de 2024, Banco Objetivo, órgão Prefeitura de Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul. Observe a charge ao lado. Que calor! Precisa encontrar uma sombra. Os elementos da ilustração sugerem que o objetivo da charge é... Temos 4 opções, vamos marcar a alternativa correta. Elogiar o trabalho árduo do lenhador? Em nenhum momento o objetivo da charge é elogiar o trabalho árduo do lenhador. Tá? Alternativa errada. O objetivo da charge é ironizar sobre a busca por sombra após destruir a floresta. Esta é a resposta correta. O objetivo da charge é incentivar a atividade de derrubada de árvores. Em nenhum momento a charge incentiva isso. Alternativa errada. O objetivo da charge é desvalorizar a importância das árvores no meio ambiente. Em nenhum momento a charge faz esta desvalorização. Alternativa errada. Portanto, podemos marcar a alternativa B. Vai ficar assim. Questão de 2024, Banco Objetiva, órgão Prefeitura de Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul. Observe a charge ao lado. Que calor! Precisa encontrar uma sombra. Os elementos da ilustração sugerem que o objetivo da charge é, alternativa B, ironizar sobre a busca por sombra após destruir floresta. Domínio de elementos da situação comunicativa. Vamos fazer uma questão de interpretação de texto. Questão 2024, Banco IBAN, órgão Prefeitura de Praia Grande, São Paulo, cargo trabalhador. No trecho, o homem que trabalha é respeitado por todos, mas aquele que ignora seus deveres não é bem visto na sociedade. Tem essa ideia de que o texto defende que quem trabalha é maltratado e desvalorizado. Não, o texto ele fala que o homem que trabalha é respeitado. Então, alternativa errada.
O trabalho essencial para o desenvolvimento pessoal e coletivo, porém opcional. Em nenhum momento aqui fala em opcional, tá? Alternativa errada. O respeito depende de fatores externos, como status social e poder aquisitivo. Em nenhum momento fala em poder aquisitivo, poder de compra, nem status. Alternativa errada. Aparentemente é a letra D, né? Que é a que restou, mas vamos ver. Negligenciar as obrigações pode resultar em não aceitação no grupo social. Realmente, ó, quando a pessoa ignora seus deveres, ela negligencia seus deveres, ela acaba não sendo bem vista, né? Então ela não é aceita no grupo social, né? Portanto, podemos marcar a alternativa D. Apreensão da significação das palavras no texto. Vamos ver os conceitos de sinônimo e antônimo. Sinônimos são palavras que têm significado parecido, significado semelhante. Exemplo, feliz, alegre. É importante sabermos os sinônimos para evitar repetições. Em uma redação você não pode ficar colocando feliz, feliz, feliz. Tem que colocar sinônimos, alegre, contente e assim por diante. Antônimos. Antônimos são palavras que têm significados opostos, contrários. Exemplo, grande, pequeno, rico, pobre, alto, baixo, entre outros. Ortografia. Vamos resolver uma questão. Questão 2024, Banco IBAN, órgão Prefeitura de Praia Grande, São Paulo, cargo trabalhador. Assinale a alternativa que apresenta a palavra grafada corretamente. Temos 4 opções, vamos marcar a alternativa correta. Então, 4 palavrinhas aqui, escritas de forma diferente, né? Vamos marcar a escrita correta. Exceção não se escreve dessa forma, nem com 2 S, nem com SC cedilha, se escreve desta forma. XC, exceção, C cedilha com A. Portanto, podemos marcar a letra D. Emprego das classes de palavras, classes gramaticais. Artigo, substantivo, adjetivo, pronome, conjunção, advérbio, verbo, tempo e modo. Quais são as classes de palavras? São 10. Substantivos, nome de pessoas, lugares, coisas, animais, etc. Exemplo, cidade. Então, substantivo nomeia seres ou coisas, né? Então, cidade é um substantivo. Artigos acompanham substantivos. Exemplo, o, a, uma. Quais são os artigos? O, a, um, uma, uns, umas. Adjetivos descrevem características dos substantivos. Exemplo, bonita. Então, se eu tenho o substantivo cidade, a gente pode colocar um adjetivo. No caso, bonita. Bonita está qualificando, caracterizando a cidade. Portanto, é um adjetivo. Verbos, ações ou estado. Exemplo, ocorrer. Então, os verbos indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Um exemplo de verbo, ocorrer. Você consegue conjugar a palavra. Eu corro, tu corres, ele corre. Aqui está indicando uma ação, o ato de correr. Advérbios modificam verbos, adjetivos ou outros advérbios. Exemplo rapidamente. Geralmente as palavras terminadas em mente são advérbios. Então, quando uma palavra modificar um verbo, modificar um adjetivo ou modificar outro advérbio, é um advérbio. Pronomes acompanham ou substituem os substantivos. Exemplo, ele. Por exemplo, Ricardo trabalha muito. Para não colocar novamente Ricardo dorme pouco, eu posso colocar ele. Ele está substituindo Ricardo. Tá? Preposições indicam relações entre palavras, ligam palavras. Exemplos, de, para, com. Conjunções ligam palavras ou frases. Geralmente as conjunções ligam frases, orações, tá? Exemplo, mas. O mas, geralmente, ele vai ligar orações indicando oposição. Ideias contrárias, né? Numerais. Numerais indicam quantidade ou ordem. Exemplos, 2, aqui está indicando uma quantidade. Primeiro está indicando uma ordem, uma posição, etc. Interjeições expressam emoções. Geralmente vêm seguidas de ponto de exclamação, tá? Ó, ai, olá, etc. Regras gerais de concordância nominal e verbal. Vamos fazer uma questão. Questão 2024, Banco IBAN, órgão Prefeitura de Praia Grande, São Paulo, cargo trabalhador.
As frases abaixo foram elaboradas com base no texto original, mas uma delas foi propositalmente escrita com erros gramaticais ou de concordância. Identifique a única frase que está correta. Alternativa A. Maria seguia avançando, enfrentando os desafios e alcançando das suas metas passo por passo. Temos dois erros. Alcançando as suas metas e passo a passo. Alternativa errada. Alternativa B. A união faz a força e juntos podemos superar qualquer obstáculo. Sem erros, esta é a resposta correta. Alternativa C. Apesar de muitas dificuldades, ela sempre se manteve firme e perseverante, nunca deixava de lutar pelos seus objetivos. Temos um erro aqui de concordância. É objetivos. A palavra não foi pluralizada. Alternativa errada. Alternativa D. O homem que trabalha é respeitado por todos, mas aquele que ignora seus deveres não é bem visto na sociedade. Não é mais, é mas. Tem um i a mais aqui, tá? É mas, e não mais. Alternativa errada. Portanto, podemos marcar a letra B. Vai ficar assim. As frases abaixo foram elaboradas com base no texto original, mas uma delas foi propositalmente escrita com erros gramaticais ou de concordância. Identifique a única frase que está correta. Alternativa B. A união faz a força e juntos podemos superar qualquer obstáculo. Domínio da classificação das palavras quanto ao número de sílabas, ou seja, vamos ver as monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. A separação silábica é um processo que divide palavras em sílabas. De acordo com o número de sílabas, as palavras podem ser classificadas em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Notem aqui que todas as palavrinhas das classificações terminam em sílabas, tá? Mono quer dizer uma sílaba, dissílabas quer dizer duas sílabas, trissílabas, o nome já diz tri, né? Três sílabas, e poli quer dizer quatro ou mais sílabas. Então, monossílabas, palavras com uma sílaba. Exemplo, sim, somente uma sílaba. Dissílabas, palavras com duas sílabas. Exemplo, casa. Casa. Temos duas sílabas. É uma dissílaba. Trissílabas, palavras com três sílabas. Exemplo, caminho. Caminho. Temos três sílabas. Portanto, é uma trissílaba. Polissílabas, palavras com quatro ou mais sílabas. Exemplo, educação. Educação. Uma, duas, três, quatro sílabas. Portanto, é uma polissílaba. Emprego da acentuação tônica e da acentuação gráfica. Vamos ver a tonicidade, que é a sílaba tônica, e algumas regras de acentuação. Sílaba tônica é a sílaba que se pronuncia com mais intensidade, com mais força. Exemplo, fora. Vamos entender a palavra. Olha o fó. Claramente, esta é a sílaba pronunciada com mais força. Esta é a sílaba tônica. Quando tivermos uma sílaba acentuada, esta será a sílaba tônica. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Oxítonas são palavras que têm a sílaba tônica na última sílaba. Exemplo, café. Olha o café, esta é a sílaba tônica, a última sílaba, ou seja, é uma oxítona. Paroxítonas são palavras que têm a sílaba tônica na penúltima sílaba. Exemplo, casa. Olha, cá, a sílaba tônica é a penúltima. Portanto, é uma paroxítona. Proparoxítonas são palavras que têm a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Exemplo, árvore. Olha, a árvore, a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, é uma proparoxítona. Lembrando que toda palavra sendo acentuada ou não terá uma sílaba tônica. Neste caso aqui ela não tem acento, mas a sílaba tônica aqui é a penúltima. Está até marcada, tá? A regra mais fácil da acentuação. Toda palavra proparoxítona deve ser acentuada. Exemplo, física. Olha, fi. Como a sílaba tônica é antepenúltima, a palavra é uma proparoxítona. Logo, deve ser acentuada. Palavras oxítonas terminadas em a, e, o, seguidas ou não de s, em, ens, devem ser acentuadas. Exemplo, café. Café foi acentuada, pois é uma oxítona. Olha o café, terminada em e. Oxítonas terminadas em e são acentuadas.
Parabéns foi acentuada porque é uma oxítona. Olha o parabéns, terminada em ens. Oxítona terminadas em ens deve levar acento. Emprego dos sinais de pontuação. Principais sinais de pontuação: ponto final indica fim de frase, o nome já diz, fica no final. Vírgula separa itens em uma lista, frases ou palavras. A vírgula tem alguns usos, o mais comum é fazer enumerações. Ponto e vírgula marca uma pausa mais acentuada do que a vírgula. Dois pontos introduz explicações ou enumerações. Travessão separa palavras ou frases. Podemos utilizar também os dois pontos e o travessão para inserir uma fala de um personagem em um texto. Então está aqui uma frase, no final coloco dois pontos, na linha de baixo coloco travessão e a fala do personagem. Continuando, ponto de interrogação indica pergunta, ponto de exclamação indica emoção ou surpresa. Então esses dois sinais são bastante utilizados, um para gerar perguntas, outro para gerar emoções. Parênteses insere explicações ou detalhes. Então eu tenho uma frase, aí eu quero explicar algo, eu posso utilizar parênteses, explico e fecho parênteses. Reticências indicam interrupção ou hesitação na fala. Ao inserir reticências em uma frase, eu gero uma ideia de continuidade. É como se aquela ideia continuasse. Aspas indicam citação direta. Adequação da linguagem às diversas situações comunicativas. Registro formal e informal. Vamos ver os conceitos de linguagem formal e linguagem informal. A linguagem formal é utilizada em situações oficiais, profissionais e cerimoniais, apresentando um vocabulário correto e técnico. Exemplo: Senhor Presidente, é um prazer estar aqui. Notem que não foram utilizados gírias e as regras gramaticais foram respeitadas. A linguagem informal é utilizada em situações cotidianas, apresentando um vocabulário simples e coloquial. Exemplo: E aí, tudo bem? É uma frase totalmente diferente do primeiro exemplo. Finalizada a revisão dos conteúdos de língua portuguesa. Caso queira a revisão dos conteúdos de matemática, deixe seu comentário. Fizemos a análise do edital, a revisão para a prova, revendo alguns conteúdos de língua portuguesa, e ficaram faltando os vídeos. Vou deixar um card com 100 questões de língua portuguesa para você treinar. Então, terminamos aqui a videoaula. Foram 18 minutos para analisar o edital e rever alguns tópicos de língua portuguesa. Espero que tenham gostado e até uma próxima.